A paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo agora o livro de Esther. Esther capítulo 1, versículo 10. Já vimos aqui o pano de fundo, que o livro de Esther foi algo que aconteceu no período do exílio da Babilônia, dos 70 anos do cativeiro do povo de Israel, por meio de Nabucodonosor. E o povo de Deus nessa época, os judeus, haviam sido espalhados por muitas partes na face da terra, por Tiglat-Pileser e por Nabucodonosor. E muitos que não se tornaram escravos se tornaram fugitivos. E aí nós vimos aqui que Assuero, pai de Dario amigo de Daniel, que Assuero, na sua cidadela, também tinha alguns fugitivos dos judeus, dessa opressão que Deus permitiu por causa do pecado de idolatria, onde todo o país de Israel e o templo foi destruído. E nesse período, então, aconteceu a história da rainha Esther. Já vimos, então, esse pano de fundo, que Assuero, ele era rei dos Medos, porque o Império Medo e Persa estavam se fortalecendo. Porque quando se findou o cativeiro dos 70 anos na Babilônia, esses dois impérios destruíram a Babilônia e passaram a governar toda a terra. Então esse rei Assuero tinha sua esposa, a rainha Vasti, e fizeram lá 6 meses de festa com todos os governantes do seu reinado, e a rainha Vasti também fez uma festa para as mulheres dos governantes. E agora nós vamos continuar vendo aqui a história da rainha Esther. Então vamos ver aqui, Esther capítulo 1, versículo 10. Agora terminou a festa dos 6 meses que o rei Assuero deu para todos os seus governantes. E agora eram os últimos 7 dias. Ele fez um banquete, todo mundo veio para o palácio, deitar nas camas de prata, de ouro, beber nas taças e podia beber à vontade. Vamos ver o que aconteceu no 7º dia, no último dia da festa, dos 6 meses de festa que Assuero deu para os seus subordinados. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Armona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti. Ela foi convidada pelo rei para vir participar do último dia de festa, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Então o rei Assuero queria mostrar para os seus governantes, a sua esposa, a rainha, e toda a sua beleza. Olha o que aconteceu. Aqui começa a entrar a história de Esther, uma fugitiva do reino do norte, do reino do sul, sobrinha de Mardoqueu, ou Mordecai, porque ela tinha ficado órfã. Com certeza ela ficou órfã porque os seus pais morreram na opressão de Nabucodonosor e de Tiglat-Pileser. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Ele já estava bem chapado, né? Já estava bem dopado de vinho. E mandou o convite lá, e a rainha falou que não ia vir não. E ele se enfureceu. Então o rei Assuero perguntou aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carsena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes, dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam, os primeiros no reino. Então esse reino dos medos e do Persa estava se fortalecendo. Eles iam destruir a Babilônia quando terminasse os 70 anos de cativeiro. Porque Nabucodonosor é que mandava na terra.
E ele então pediu conselho para esses príncipes, que eram seus conselheiros. O que fazer com a rainha Vasti, que se recusou vir no último dia da festa que ele estava dando para os seus subordinados? Então Memucã, na presença do rei e dos príncipes, na presença dos reis e dos príncipes, disse para o rei Assuero: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Então Memucã está avisando o rei, falou assim: rei, seguinte, nós precisamos dar uma punição para Vasti, porque senão todas as mulheres de todos os povos aonde o senhor governa, todas as esposas dos governantes, quando seus maridos falarem alguma coisa, elas vão dizer: nem a rainha Vasti obedeceu ao rei Assuero, você acha que eu devo te obedecer? Então, essa era a situação. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá asaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Então a rainha Vasti, ela foi deposta do seu cargo de rainha e foi dado a outra pessoa. E nós vamos ver que no decorrer do livro de Esther, a Esther foi escolhida, uma fugitiva dos judeus, lá na cidadela de Suzã, onde o rei tinha o seu trono, o rei Assuero. Ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde a maior até a menor. Então, se essa punição acontecer, todas as mulheres vão respeitar os seus maridos. Não vai cair naquele dito popular: nem a rainha Vasti obedeceu a Assuero, eu tenho que obedecer você? Versículo 21. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Se a rainha Vasti conhecesse a palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento, talvez ela não teria sido deposta como rainha, porque ela teria obedecido seu marido. O Senhor diz que fez homem e mulher, não fez mulher e homem, fez homem e mulher. E lá no Novo Testamento o Senhor fala para o marido amar a mulher, honrar a mulher, e fala para a mulher se submeter ao seu marido. Por que Deus instituiu assim? Porque ele é o marido. E toda a humanidade que crê e recebe ele dentro de si é a esposa, é a noiva do Cordeiro. E o Senhor também falou para o povo judeu, quando eles entraram na Terra Prometida, que ele, Deus, era o vosso marido, o marido do povo. Então o povo de Israel era sua esposa, que ele cuidava com amor. Mas o povo de Israel também não se submeteu ao seu marido, que é Deus. Por isso eles foram levados por Tiglat-Pileser e por Nabucodonosor. Perderam todo o seu posto de rainha. Igualzinho aconteceu com a Vasti. A Vasti não obedeceu ao seu marido. E ela perdeu a coroa. A coroa na Bíblia é algo muito importante. Porque todo aquele que crê no Senhor faz parte do povo de Deus.
Ele ganha a salvação de graça pela fé. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, ele e a casa. É promessa. Mas depois que nós somos salvos, nos tornamos filhos de Deus, noiva de Cristo, nós podemos ser servos obedientes a Deus ou desobedientes. Essa é a grande diferença. Por que a rainha Vasti perdeu a sua coroa? Porque ela não obedeceu à palavra do rei. Por que os filhos de Deus vão perder a coroa, não a salvação? Porque não obedecem à palavra de Deus, não são fiéis ao Senhor, não se submetem à administração de Deus. Mas aqueles que se submeterem à administração de Deus receberão a sua coroa para sempre, uma coroa de glória imarcessível, cheia de glória. Então hoje eu e você, por um lado, somos a Vasti, a esposa do rei, porque rei é Deus. E aí, nós vamos obedecer a Deus ou vamos desobedecer a Deus? Aqui ficou bem nítido. O que acontece com aquele que não se submete ao seu marido? Perdeu a sua coroa. Se eu e você não nos submetermos a Deus, o Criador e Senhor, nós também não teremos coroa. Mas se nós seguirmos o Senhor por onde quer que vá, nós ganharemos a coroa da vida. Então essa palavra de Vasti, de Assuero, mostra bastante essa situação do nosso relacionamento com Deus. Se nós aplicarmos essa palavra, se referindo a Assuero como representante de Deus, porque ele era o rei de todas as províncias, e a rainha Vasti, que era sua esposa. Claro que nós estamos olhando aqui só os aspectos positivos dessa questão, não os aspectos negativos da balada, da bagunça, do vinho que o rei Assuero fez para com os seus príncipes e governantes, porque aí nós podemos compará-lo a Satanás, não é verdade? Mas nós estamos olhando do lado positivo, do lado que nós podemos aprender lições para nós. Deus um dia vai fazer de nós a sua esposa. Hoje nós somos a sua noiva. Esse casamento está para acontecer. E todos os servos de Deus que não forem fiéis a Deus serão depostos, como a Vasti. Não irão participar da festa do casamento do Cordeiro por 1000 anos no reino milenar. Ficarão fora desse banquete, igual aconteceu com a Vasti. Por quê? Porque não obedeceram ao seu marido, que é Deus. Hoje nós precisamos aprender a lição da submissão. Vamos nos submeter ao nosso marido, que é Deus. Não vamos desobedecer. Correremos o risco de perder a coroa. É assim que está escrito. Cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Salvação ninguém toma. A coroa sim. A rainha Vasti não foi morta, executada. Ela nunca mais veio na presença do rei. Mas ela perdeu a coroa. Aí quando você olha para a igreja, há uma grande diferença entre a Vasti nesse aspecto. Que ela nunca mais viu a presença do rei. Mas a igreja desobediente verá a presença do rei. Porque Deus é cheio de misericórdia. Depois do reino milenar, onde só os vencedores participaram da festa do casamento, todos os filhos de Deus já foram tratados, disciplinados por Deus. O Assuero deu uma disciplina para Vasti, mas ela não teve oportunidade de se arrepender, de mostrar que ela tinha mudado de atitude. Mas Deus não. Deus ele dá essa oportunidade. Todos os filhos de Deus desobedientes depois do milênio serão a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é uma cidade que tem lá no céu. Não, a Nova Jerusalém sou eu e você. Porque o morador da Nova Jerusalém é Deus. Está lá em Apocalipse que a Nova Jerusalém desce do céu para a terra. E quem é a Nova Jerusalém? Ele falou, é a noiva do Cordeiro. E quem é a noiva? Somos nós. Então eu e você somos pedras vivas dessa cidade. Depois do reino milenar, aqueles que não foram obedientes, que agora foram disciplinados por Deus durante o milênio, terão uma oportunidade diferente da Vasti de verem a face do Senhor.
e seremos todos a Nova Jerusalém, pela eternidade. O que você prefere? Ser disciplinado? Ser fiel e submisso ao teu marido, que é Deus? Se nós tivermos esse viver hoje, o Senhor prometeu que antes da grande tribulação, são 3 anos e meio antes da vinda final do Senhor, Ele vai arrebatar os vencedores da igreja da face da terra. Vivos, não vão experimentar a morte. Mas se nós morrermos e formos vencedores, nós vamos ressuscitar nesse momento. E nós seremos introduzidos como filho varão, que é a noiva do Cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem ruga, e vamos festejar com ele o milênio glorioso. Mas e aqueles que parecem com a Vasti, desobedientes, ficarão fora dessa festa. Isso é se você está escrito no livro da vida do Cordeiro, se você é um filho de Deus. Agora, se você não é um filho de Deus, se você não creu no Senhor, não o recebeu dentro de você, você não faz parte nem dos obedientes e nem dos desobedientes, você não é filho de Deus. A parte que lhes cabe será o lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Na vinda gloriosa do Senhor, o diabo será preso com todos os seus. E depois do milênio será lançado na lata do lixo, o lago de fogo. Que Deus possa nos ensinar uma grande lição nesse aspecto positivo de Assuero e de Vasti. Vamos obedecer o nosso Deus de todo o coração. Não vamos perder a nossa coroa. Não vamos dá-la a outro por nossas desobediências. Vamos preservá-la. A Esther ganhou essa coroa da rainha Vasti, porque ela entrou no processo de submissão a Deus. É isso que nós vamos ver no livro de Esther. Que Deus te abençoe, que eu e você todos sejamos Esther. Amém? Que Deus nos abençoe. Aleluia.